Os evangélicos da atualidade acreditam na doutrina do arrebatamento secreto. De acordo com este ensino, eles creem de que Jesus vai secretamente arrebatar a igreja, seus filhos, levando-os para o céu. Em seguida, começa o milênio aqui na terra, o anticristo reina, Jesus vem e se estabelece em Jerusalém, e neste período haverá uma segunda chance, uma segunda oportunidade de conversão e arrependimento por parte daqueles que não foram arrebatados. A grande questão é, este ensino, esta doutrina é bíblica? De onde veio este ensino? Como acabou sendo incorporada no conjunto de doutrinas bíblicas evangélicas protestantes? Vamos dar uma rápida olhada na história. Há um pensamento que diz que aquele que não conhece a história não consegue entender os tempos nos quais vive. Existem três correntes teológicas de interpretação de profecias apocalípticas da Bíblia. A primeira é o preterismo, a segunda é o futurismo e a terceira o historicismo. O preterismo ensina de que todas as profecias apocalípticas da Bíblia tiveram seu cumprimento no passado. Não tem nenhuma relação com o presente nem com o futuro. Em contrapartida, o futurismo advoga que todas as profecias apocalípticas da Bíblia haverão de se cumprir no futuro, no tempo do fim. E o historicismo de que as profecias bíblicas se cumprem ao longo da história, a partir do tempo em que o profeta teve a visão. A base para esta teologia, para este conceito de interpretação de profecias bíblicas, apocalípticas da Bíblia, é Daniel capítulo 2. A partir do sonho do rei Nabucodonosor, a profecia se cumpre, ela começa a se cumprir naquele momento. E ela vai se cumprindo ao longo da história. Inclusive, esta profecia não se cumpriu totalmente. Hoje nós estamos vivendo nos tempos dos pés da estátua, misturado com ferro e com barro. O que ainda falta se cumprir é a vinda da pedra. Este mesmo princípio se encontra em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 e em muitas profecias claramente entendidas e compreendidas e interpretadas do Apocalipse. Vamos pensar um pouquinho no movimento da Reforma. Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Lutero era um monge, um padre católico, e a intenção dele era não criar um novo movimento religioso, mas reformar a própria igreja. Como não fora aceito, Lutero foi excomungado em 1521 e em 1530, com a Confissão de Augsburgo, organizou-se o movimento luterano, a Igreja Luterana, o protestantismo luterano. Somente em 1530. Como um movimento religioso à parte e paralelo à Igreja Católica. Em 1534, na França, Inácio de Loyola funda a Ordem dos Jesuítas, 4 anos depois da oficialização do movimento protestante, da Igreja Luterana Protestante. Em 1540, uma bula papal do Papa Paulo III torna oficial a Ordem dos Jesuítas, fazendo então parte das demais ordens da Igreja. Em 1542,
Paulo III convoca o Concílio de Trento. Esse concílio ficou conhecido por esse nome porque se reunia, as principais reuniões dele ocorreram na cidade de Trento, na Itália. Este concílio durou cerca de 21 anos, até 1563. E o objetivo dele foi fazer uma contra-reforma católica, né, da Igreja Católica, uma reação da Igreja Católica contra o movimento protestante, luterano protestante, que se expandia e que se desenvolvia na Europa. Das decisões que foram tomadas nesse período, a Igreja incorporou no cânon bíblico 7 livros e algumas inserções no livro de Esther e Daniel, de livros históricos, livros não canônicos, não inspirados, escritos do período intertestamentário, foram então incluídos pelo Concílio de Trento, pela Igreja Católica, no cânon bíblico. Tobias, Baruque, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, né, Judite, são livros que foram incorporados no cânon bíblico. Até hoje não aceitos pelos evangélicos, protestantes e luteranos como fazendo parte do cânon bíblico. Por que o Concílio de Trento incluiu estes livros no cânon bíblico? A razão é simples. O protestantismo, o luteranismo, dizia que a base para toda doutrina e ensino da igreja era a Bíblia e somente a Bíblia, sola Escritura. Como a Igreja Católica tem doutrinas e ensinos que não são subsidiados pela Bíblia, mas na tradição da igreja, a igreja incorporou, o Concílio de Trento incorporou no cânon bíblico estes livros históricos, não inspirados, porque neles existe subsídio para algumas doutrinas da igreja, como, por exemplo, a intercessão dos santos, a oração pelos mortos. Com isso, a igreja queria dizer aos protestantes de que há subsídio bíblico para seus ensinos, ou parte de seus ensinos e de suas doutrinas. Outra coisa que o Concílio de Trento fez foi dar aos jesuítas a ordem de defender a igreja e de propagar a igreja. Fazer uma frente contra o desenvolvimento dos hereges protestantes. Em 1590, um padre jesuíta espanhol, Francisco Ribera, publica um comentário do livro do Apocalipse. Nesta publicação, Ribera apresenta a ideia da teologia de interpretação de profecia apocalíptica da Bíblia, que ficou conhecida como futurismo. Ribera dizia que todas as profecias bíblicas, apocalípticas, tanto de Daniel quanto do Apocalipse, haverão de se cumprir no futuro, lá no tempo do fim. Uma razão para essa teologia era desviar a atenção e o foco da interpretação profética da Bíblia, que colocava a Igreja Católica e o Papado no centro das interpretações apocalípticas de profecias, tanto do livro de Daniel quanto do livro do Apocalipse. Cerca de 200 anos depois, um pouquinho mais de 200 anos, John Nelson Darby, um advogado irlandês, pregador anglicano,
introduz em seus ensinos a teologia futurista de interpretação de profecias apocalípticas da Bíblia e amplia esses ensinos, pregando o arrebatamento secreto e o dispensacionalismo. Ele é considerado o pai do dispensacionalismo moderno. Derby, ele viveu entre 1800 e 1882, exatamente no período em que estava surgindo o movimento adventista do sétimo dia, o milerismo ali naquele período. Os ensinos de Derby vieram para as anotações marginais da Bíblia de Scofield. Cyrus Scofield, em 1909, publicou uma Bíblia anotada que foi produzida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. As anotações marginais desta Bíblia de Scofield eram todas dispensacionalistas, futuristas, ensinava o arrebatamento secreto e todos estes ensinos semelhantes que os evangélicos atuais incorporaram nas suas doutrinas, como parte de suas doutrinas e de seus ensinos bíblicos. Então foi via Bíblia Anotada de Scofield, que foi publicada em 1909, que os evangélicos modernos assimilaram a doutrina do dispensacionalismo e, sobretudo, do futurismo e do arrebatamento secreto. E a pergunta que fica no ar é: estes ensinos são bíblicos ou fazem parte de uma fantasia de interpretação profética bíblica? Vamos examinar a Bíblia para entender o que a palavra de Deus fala sobre o arrebatamento e o verdadeiro arrebatamento de seus filhos. Evangelho de Mateus, capítulo 24, no contexto no qual Jesus apresenta sinais de sua vinda e da destruição do mundo, misturando-os com a destruição de Jerusalém, no verso 40 até o 44, nosso Senhor Jesus disse assim: então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. O verso 40 começa com uma palavra de conexão entre ideias. Então, ao quê? Então 2 estarão no campo. Um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Então, ao quê? Os versos anteriores, verso 36, mas a respeito daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então
2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Jesus está fazendo uma comparação. Ele está usando uma ilustração, ele está usando uma figura de linguagem. Ele está usando um recurso do ensino. Por quê? Porque o dia e a hora da volta e da vinda do Senhor ninguém sabe. E assim como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio, em que pessoas foram pegas desapercebidas e não se prepararam para o dilúvio, porque não se importaram com a pregação de Noé, assim será por ocasião da vinda do Filho do Homem, da mesma forma, da mesma maneira. Portanto, disse Jesus, então, quando o Filho do Homem vier, haverá 2 pessoas no campo, uma será deixada e a outra será levada. 2 mulheres estarão trabalhando juntas, uma será levada e a outra será deixada. E Jesus conclui o seu raciocínio. Portanto, vigiem, estejam espertos. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que haverá um arrebatamento secreto? Que 2 estarão trabalhando juntos, um será levado e outro será deixado? Não, Jesus está usando como ilustração, é quase como uma parábola. Um será levado e o outro será deixado, porque um estará preparado e o outro não estará preparado. 2 estarão trabalhando juntas, estarão juntas, comendo juntas, servindo juntas, envolvidas juntos na mesma atividade, só que um estará preparado e será levado quando Jesus voltar, e outro será deixado porque não estará preparado. E aí Jesus conclui, vigiem, vocês não sabem o dia em que o Senhor virá. Se o pai de família soubesse o dia que o ladrão vem, ele não deixaria que a sua casa fosse arrombada porque ele estaria vigiando. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês não sabem. Jesus não está falando de arrebatamento secreto. Ele está falando de vigilância, de preparo, e está usando como ilustração 2 pessoas unidas, próximas uma da outra, estarão trabalhando, servindo juntas, porém uma estará preparada e outra não estará. Uma será levada quando Jesus voltar e outra não será. E a única diferença é a vigilância e o preparo. Como Jesus vai voltar, de fato? No livro de Atos, no capítulo 1, no verso 10, quando Jesus havia acabado de subir ao céu na sua ascensão, e os discípulos olhando para as nuvens, vendo Jesus subir e desaparecer entre as nuvens, estando eles, melhor dizendo, com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Agora notem, esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Jesus não virá escondido. Ele não vai arrebatar a igreja de forma secreta. Jesus virá com as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Mateus capítulo 25, verso 31 diz que ele virá com todos os anjos do céu. Todos os anjos dos céus. E Apocalipse 5:11 diz que todos os anjos que tem no céu são milhões de milhões e milhares de milhares, miríades de anjos, e todos virão com Jesus. Nada será escondido, secreto. E quando ele voltar com poder e grande glória, como relâmpago que se mostra no Oriente e no Ocidente, que todos veem, os que estiverem preparados serão levados, e os que não estiverem serão deixados. Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7, a Bíblia diz assim, eis que ele vem com as nuvens,
todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, amém. Ele vem, Jesus virá com as nuvens e todo olho o verá. Nada escondido, nada secreto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, e aqui na Bíblia é o único lugar em que aparece a palavra arrebatamento. E olha o que a palavra de Deus diz. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão à voz do arcanjo e à trombeta de Deus. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os santos ressuscitados. Os santos que morreram em Cristo e que foram ressuscitados. Os santos vivos, juntamente com os santos ressuscitados, seremos arrebatados entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Arrebatamento, sim, porém visível, quando Jesus voltar e estiver nas nuvens dos céus, com todos os anjos, milhões de milhões e milhares de milhares, os santos mortos serão ressuscitados e os santos vivos transformados. Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 52. Seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia não ensina arrebatamento secreto. A Bíblia ensina arrebatamento visível, claro, explícito, nada secreto. Vocês sabem que quando Jesus morreu, e foi sepultado, havia uma preocupação entre os líderes religiosos da época, aquela corja de bandidos e assassinos que foram responsáveis pelo assassinato criminoso de Jesus na cruz. Eles tinham uma preocupação muito grande, e a preocupação dele era: este embusteiro, diziam, disse de que ele iria ressuscitar. Para que seus discípulos não roubem o corpo e digam que ele ressuscitou, disseram eles a Pilatos: nós estamos aqui pedindo um reforço na segurança do túmulo, de guardas. O túmulo então foi selado, muito bem selado, e Pilatos mandou um reforço de soldados para vigiar o túmulo. Nada disso foi suficiente, porque na manhã da ressurreição, Jesus ressuscitou. Seu corpo não foi roubado por discípulo nenhum. Ele ressuscitou, ele vive. O túmulo está vazio. Jesus vive porque ele ressuscitou. Mas veja, Mateus capítulo 28, verso 12, reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, subornaram os soldados, recomendando-lhes: digam isto, os discípulos dele vieram de noite enquanto estávamos dormindo e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador,
nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Por quê? Porque a lei romana dizia que soldados que dormiam no posto do serviço e do dever deveriam ser mortos. E a recomendação dos anciãos, dos sacerdotes do templo, era para que os soldados mentissem, subornaram, pagaram, deram dinheiro aos soldados para que mentissem, dizendo: os discípulos dele vieram e roubaram o seu corpo à noite. E se vocês tiverem qualquer problema com o governador, a gente resolve o problema. E o verso 15 termina dizendo: os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Agora notem, esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Esta mentira se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Esta mentira de que as profecias bíblicas do Apocalipse se cumprirão somente no futuro, inventada por um padre jesuíta espanhol, Francisco Ribeira, em 1590, no seu comentário bíblico, se propaga até o dia de hoje. A mentira do arrebatamento secreto, que se introduziu ao longo da história, lenta e progressivamente, entre as doutrinas protestantes e evangélicas. Uma mentira, o arrebatamento secreto. Uma mentira, o milênio antes da volta de Jesus. Uma mentira de que haverá uma segunda oportunidade para aqueles que não foram arrebatados. Uma segunda oportunidade que terão durante o milênio. Mentira. A oportunidade de graça será antes de Jesus voltar. Por isso Jesus falou: 2 estarão trabalhando juntos, um estará preparado e será levado para o céu e outro será deixado aqui, se perderá. Vigiem, estejam preparados, você não sabe quando o Senhor virá. Nós não sabemos. Arrebatamento visível, sim, ocorrerá no dia da volta de Jesus, quando os santos ressuscitados e os santos vivos transformados serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. O que passar disso, irmão, irmã, é mentira, é balela, é invenção humana, é ficção, é história de carochinha. Confie na palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse: se um anjo vier ensinando uma outra doutrina diferente daquela que eu ensinei a vocês, seja maldito, anátema. Não creio em qualquer coisa, mas sim no claro, assim diz o Senhor, da palavra de Deus. Jesus venceu o diabo na tentação, do monte da tentação. Nas 3 tentações, Jesus venceu com: está escrito. Nada de conversa, nada de lero-lero, nada de vamos conversar para ver como é que é. Não, Jesus simplesmente disse: está escrito e acabou. Está escrito: não só de pão viverá o homem. Está escrito: não tentarás ao Senhor. Está escrito: só adore a Deus. E pronto, acabou. Está escrito. Está escrito. Os santos ressuscitados e os santos vivos, glorificados, transformados no momento, num piscar de olhos, estes sim serão arrebatados ao encontro do Senhor dos ares. Nada escondido e nada secreto. Oh, que Deus nos abençoe, queridos irmãos, para não sermos levados por todo o vento de doutrina que circula ao nosso redor, como folhas secas, mas que sejamos enraizados na palavra, no assim diz o Senhor. Amém, amém e amém.